nós temos o Velho Testamento e nós também temos o Novo Testamento. E esses dois testamentos, eles são extremamente importantes para nós. Principalmente, nós vemos que temos uma grande necessidade de revelação. Então, a Bíblia, ela é um livro de testamentos. Quando olhamos, por exemplo, para Abraão, quando Deus o chamou, Deus primeiro fala com ele. Depois Deus faz promessas para ele. Depois Deus faz juramentos para Abraão. E por último, Deus faz uma aliança com ele. Pede para ele fazer um altar, trazer animais ali e sacrificar uma tremenda aliança. Depois nós vemos o segundo homem, Moisés. Deus também fez aliança. E ali nós vemos que o sangue dos animais não foi apenas derramado, mas ele foi o sangue que foi aspergido em tudo que era sagrado, e depois ele promulgou a lei com sangue de animais. Nós vemos depois Deus falando com Davi, Deus fazendo promessas e depois aliança com Davi. Então, o Velho Testamento, ao olharmos para esses homens, desculpe, nós olhamos que tudo ali foi muito especial, mas era apenas uma sombra daquilo que haveria de vir. Tudo que Deus prometeu para esses homens, ele somente poderia realizar em Cristo Jesus. Então, tudo que Deus falou, Deus prometeu, Deus jurou, Deus fez as alianças, somente em Cristo, tudo isso poderia se tornar realidade. Quando Deus disse no Velho Testamento que perdoaria pecados, ele já estava colocando os pecados de toda a humanidade em Cristo Jesus, antes mesmo dele nascer. Deus, então, no Velho Testamento, nós vemos como uma foto. Você vê uma foto de alguém e depois você vê a pessoa pessoalmente. Então, a foto, ela descreve muito bem a pessoa. Mas quando você vê a pessoa, você tem uma outra impressão. O Velho Testamento era exatamente uma foto de Cristo. Por isso, nós temos tantas figuras de Cristo em todos os 66 livros. Então, no Novo Testamento, nós temos esta pessoa, ela chegou, a realidade chegou. Em Cristo, agora, Deus pode cumprir todo o que ele falou, tudo o que ele prometeu, todos os seus juramentos e todas as suas alianças. Somente em Cristo, o qual se encarnou há mais ou menos 2000 anos atrás. Então veja, todo o plano de Deus está focado em Cristo Jesus. Agora, Cristo, ele não vem apenas para morrer pelos nossos pecados. O Senhor Todo-Poderoso, os pecados desta nova aliança que Deus precisava fazer com o homem não se refere somente a pecados. Não. A nova aliança, ela também está composta de vários itens. Eu queria ler com os senhores Jeremias 31, rapidamente. Eu não vou perder tempo aqui na introdução. Jeremias 31, Jeremias 31, assim, o versículo 31. Em outras palavras, 31, 31. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor.
Então, aqui nós vemos Deus, ele está dizendo que ele precisa de uma nova aliança. Ele vai fazer, mas todas essas promessas somente podem ser cumpridas em Cristo. E agora, nessa nova aliança, se você seguir o versículo seguinte, o versículo de número 33, ele muda completamente aqui. No 33, então ele já vai dar alguns detalhes tão preciosos, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Veja que o último item é o perdão dos pecados. O último item. Então, a nova aliança, de acordo com, essa nova aliança que o Senhor aqui está falando, ela não é apenas para perdoar nossos pecados. Essa nova aliança foi instituída com base em superiores promessas. Tudo que foi feito na primeira aliança, que se tornou um testamento, irmãos, ainda tinham promessas, mas as superiores somente ocorreria com a chegada do Messias. E aqui nesses versículos que nós lemos, número 1, aqui a superior aliança está falando da lei interior da vida. Então, essa nova aliança já não era um grupo de ordenanças, como aconteceu na primeira, mas fala de uma vida. As pessoas receberiam uma vida, a vida eterna. Nós lemos os versículos. Um segundo ponto, essa nova aliança traria a bênção de Deus de uma maneira toda especial para todo o nosso ser. E ele seria o nosso Deus. E nós seríamos o seu povo. Você pode ler esses versículos que lemos, o 33, o 34 e o 35. E o terceiro item desses versículos mostra a capacidade interior que nós teríamos de conhecer o Senhor, já de uma maneira totalmente na unção. Esse item que está sendo falado aqui, quando ele fala de imprimir as leis em nosso coração. É uma capacidade que Deus iria nos dar para podermos discernir e receber toda a vida e viver por meio desta vida. E por último, nós vimos o perdão dos pecados. Então, foquem. Essa nova aliança, ela é superior, porque ela fecha completamente os itens do propósito de Deus para nós. Os judeus ficaram de fora dessa nova aliança até agora. Até agora. Eles permaneceram na velha, eles não se moveram da velha aliança, mas a velha aliança, ela não consegue aperfeiçoar o homem. Por isso, amados, que a chegada de Cristo, ele cumpre todas as promessas e gera uma nova aliança com os seres humanos. É isso que vai nos dar o vigor da salvação. A nova aliança é muito importante. Eu queria ler com os senhores agora Hebreus 7:22, por favor. Hebreus, capítulo 7, versículo 22. Eu ainda estou na introdução. Fala assim, Hebreus 7:22. Por isso mesmo Jesus se tornou o fiador ou mediador de superior aliança. Superior. Então aqui nós já começamos a ver que a nova aliança, ela é superior. Agora, ele é o fiador ou o mediador. Veja que tudo vai ser feito por Cristo. Tudo. Nós vamos ver isso como a importância do sangue de Cristo. Como esse sangue foi importante, mas como esta pessoa, ela foi importante. E aqui diz, em grego, é usada a mesma palavra. A mesma palavra, quando você pega no grego, aliança
e testamento. Então, você está lá, no grego você que pegar, aliança ou testamento é a mesma. Agora, como ela é diferenciada? Só tem uma maneira de você diferenciar o que é aliança e o que é testamento. É se esta palavra vai ser traduzida para aliança ou testamento, depende da pessoa que consumou a aliança, se ela está viva ou morta. Como que isso funciona? Se o autor, Cristo Jesus, ainda está vivo, é aliança. Mas se ele morrer, é testamento. Eu vou repetir. Por exemplo, em Mateus 26, naquela última noite, ele falou com os discípulos. Ele pegou. É melhor a gente ver. Por favor, abra comigo Mateus 26. Eu gosto muito desses versículos, amados irmãos. Mateus, capítulo 26, o versículo 26 fala assim. Mateus 26, 26. Se alguém puder estar publicando para nós esses versículos, eu agradeceria imensamente. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, neste momento, ele está entregando para os discípulos a nova aliança. Por que aliança? Porque ele está vivo. Ele está vivo. É uma aliança que ele está fazendo ali com os discípulos. Então, isso é maravilhoso. Então, ele fala assim: se o autor ainda está vivo, é aliança. Mas se o autor já tiver morrido, então a aliança imediatamente se torna testamento. Vamos ler novamente Hebreus capítulo 9, por favor. Nós estamos lendo muitos versículos, eu aprecio muito isso. Hebreus capítulo de número 9. Eu gosto muito desses versículos. Versículo 15. Hebreus 9, 15. Porque é isso mesmo. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto vive o testador. Veja, eu vou repetir porque vocês precisam gravar. Enquanto Jesus está vivo, é a aliança. Mas quando Jesus ele morreu e ele ressuscitou, esta aliança se tornou o testamento, o Novo Testamento. Isso é muito importante. Então nós temos esse princípio do Novo Testamento. E eu queria abrir esse ponto porque ele é tão rico relacionado ao que eu vou falar das promessas da vida eterna na vinda de Jesus para todos nós. Uma aliança é um acordo contendo algumas promessas a fim de realizar certas coisas para a pessoa aliada. Ao passo que um testamento é uma declaração de vontade que contém certas coisas realizadas para chegar nos herdeiros. Nos herdeiros. A nova aliança, consumada com o sangue de Cristo, não é meramente uma aliança, mas é um testamento com todas as coisas que foram consumadas pela morte de Cristo.
Muitas pessoas, quando ficam sabendo que vai morrer, aquelas pessoas que têm alguns bens nesta terra, quando eles pensam e sabem que vão morrer, logo fazem um testamento, no qual deixa vários itens, propriedade e dinheiro para os herdeiros. Enquanto ele está vivo, então essa pessoa faz o seu testamento. Mas aqui diz, Jesus Cristo, ele fez um testamento somente se tornar efetivo, quando o autor da aliança estava vivo. E uma aliança é quando ele morreu, esta aliança se tornou o testamento. Nesses versículos, nós estamos vendo que quando Jesus morreu, agora nós temos o testamento. Você tem herdeiros. Por isso, é necessário um testamento. Então, os 27 livros do Novo Testamento, eles se tornam exatamente o grande tesouro para os herdeiros. Porque Jesus colocou toda a sua aliança no seu testamento para os seus herdeiros. Pense, um homem rico que tem bilhões de dólares, bilhões e bilhões. Ele vai morrer e ele deixa o seu testamento especificando todas as coisas para os seus herdeiros. Esse vai ficar com isso, esse com isso. Jesus, ele simplesmente pegou 27 livros e colocou os 27 livros, o que ele conquistou para mim e para você. Amados, todas as promessas de Cristo Jesus, você vai encontrá-las no passado. O verbo está no passado. Quando você pega o Novo Testamento e você vai estudá-lo, você vai ver que Cristo Jesus, ele realizou todas as coisas na parte que cabia a ele fazer. Ele foi à cruz, ele pagou o preço no nosso lugar, depois ele morreu, ele ressuscitou, depois ele nos justificou, ele nos deu a vida eterna. Tudo está no passado, nos santificou, nos transformou. Todos os itens que ele conquistou há 2000 anos atrás, ele colocou em um testamento e disse: é para você que crer e que receber. Por outro lado, existe a parte que Cristo fez, conquistou e colocou para nós em um testamento. Por isso que esse Novo Testamento, ele é tão importante, porque somente os herdeiros que conhecem bem todos os itens e pratica, eles vão herdar. E Cristo, nesse Novo Testamento, amados, ele não prometeu nada nesta terra para os herdeiros. Mas ele prometeu vida eterna. É claro que Satanás, o príncipe deste mundo, o enganador, o acusador, ele tem pegado esse Novo Testamento que contém todo o legado do que Cristo fez por nós, e ele tem feito com que os cristãos não valorizem absolutamente nada. O evangelho da prosperidade, o evangelho da carne, ele não foca as promessas eternas. O evangelho da carne, ele busca as bênçãos para esta terra, o bem-estar das pessoas nesta terra.
O evangelho da carne, ele vai ajudar as pessoas a viver bem. Por isso, as pessoas enchem as igrejas, lotam, porque todos querem que Jesus Cristo, que morreu na cruz por eles, Jesus seja obrigado a dar casa, carro, comida, a dar bens, a dar riquezas nesta terra. Isso não é o evangelho, é o evangelho mesclado com a maçonaria. Mas quando vemos o Novo Testamento, tudo que Deus planejou, ele operou em Cristo, colocando tudo junto e dizendo: isso aqui é para aqueles que crêem, que se preparam. O Novo Testamento, ele mostra para nós como nós vamos herdar a vida eterna. O Novo Testamento, ele prepara os homens para deixar essa terra. O Novo Testamento prepara os homens para amar a eternidade, para se preparar para viver na eternidade. Por isso que são itens já conquistados por Cristo. Se ele colocou em um testamento, amados, quer dizer que essa aliança tem peso. Não foi um homem que fez um testamento e nos colocou. Por outro lado, eu pergunto a você, na sua cidade, a pessoa mais rica da sua cidade, mais rica, de repente você descobriu que essa pessoa está muito próximo para morrer e você descobriu que ela colocou você no testamento dela para te dar lá uma big de uma casa, te dar carros, te dar R$ 1 milhão na conta. E você foi comunicado. Então, agora que você foi comunicado, aquela pessoa morreu. Então, os advogados vão te procurar. O que você precisa fazer para você herdar aquele patrimônio? Você não tem que fazer nada. Você, para herdar, teria que estar no testamento, que foi feito enquanto o testador estava vivo. Você simplesmente agora precisa desfrutar das riquezas que você ganhou. Quando Cristo, ele efetuou na cruz esta salvação, na parte que ele fez, ele disse: está consumado. Eu conquistei agora, e eu vou colocar em um papel, eu vou colocar em um testamento, para que eles saibam que eu conquistei na cruz para eles. Agora, como que eles se tornam herdeiros da promessa? Como? Então, o primeiro passo do testamento é a regeneração. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nós o recebemos como nosso Senhor. O nosso nome foi escrito no livro da vida. Aleluia! Eu agora estou no testamento. Eu estou no testamento. Eu faço parte do testamento. Tudo que Cristo conquistou na cruz me pertence. Mas eu ainda sou uma criança. Eu ainda sou um bebê, porque eu acabei de nascer espiritualmente. Eu acabei de receber a Jesus. Por fora, eu tenho 56 anos, mas por dentro, eu acabei de nascer. Eu recebi a Jesus, eu sou um bebê. Então, eu preciso de Gálatas 4, Gálatas capítulo 4, versículo 1, fala assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. 2. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo predestinado pelo Pai. Então, o herdeiro que recebeu Jesus, enquanto ele é menor, ele é como um escravo. Na época de Jesus, no passado, os escravos trabalhavam toda a sua vida para um senhor. Os filhos que nasciam daquele escravo já nasciam escravo também. Cresciam escravos e trabalhavam como escravo. Então, aqui o Senhor compara, enquanto você que nasceu de novo,
que está no testamento, enquanto você é menor, você é como escravo, ainda que você é o herdeiro da promessa de entrar na eternidade, você ainda é um escravo, você não pode herdar. Porque a noiva, para se casar, ela precisa ser uma noiva madura. Não é normal uma criança se casar. Uma mulher de 18, 19, 20, 21 anos. É normal a partir daquela idade. Então, espiritualmente, todos nós que estamos nesta sala, todos nós que estamos nas plataformas, nós recebemos Jesus, nosso nome está escrito no testamento, mas agora nós temos que crescer para nós podermos herdar tudo, o que Deus é e o que Deus tem para nós. Amados, neste ministério, nós precisamos buscar crescimento de vida. E esse crescimento de vida, ele vem o arrependimento. Ele vem pelo sangue de Jesus. Ele vem pela humilhação quando você está se arrependendo. Você está se humilhando. Quanta dor no seu coração. Essa madrugada eu estava me arrependendo, quanta dor eu senti. Quanta dor. Ah, Senhor. Quando você se arrepende com dor, então ali você vai ganhando mais vida. Porque é necessário que você diminua e Cristo, ele cresça em você. Quando você está se humilhando, você está na cruz. Quando você está chorando, você está na cruz. Quando você está se arrependendo, você está na cruz. O seu velho homem foi para lá. Foi para lá o orgulho, a soberba. Adão está lá. Então, as promessas que se tornaram testamento, elas começam a se tornar realidade para você. Olhem, quando Cristo Jesus, ele morreu, Gálatas 2, versículo 19 e 20, fala que nós fomos crucificados com Cristo. Isso quer dizer que há 2000 anos atrás, antes de você nascer, você já estava crucificado com Cristo. Eu vou repetir. Antes de você nascer, há 2000 anos atrás, você foi crucificado com Cristo. O que é isso? Isso é um legado. Isso faz parte do testamento. Mas eu te pergunto, por que essa semana você ficou bravo? Se você foi crucificado com Cristo há 2000 anos atrás, por que essa semana você pecou? Por que essa semana você saiu do Espírito? Há uma natureza pecaminosa em nós. Nós murmuramos, ficamos nervosos, nós nos desentendemos, nós desaprovamos as pessoas próximas de nós. Muitas coisas nós reprovamos as pessoas próximas de nós, não aceitamos algumas coisas. Essa natureza faz com que o velho homem que foi crucificado, ele desça, ele fique vivo. E isso nos tira de quê? Do testamento. Porque o testamento fala que Cristo já nos crucificou. Ele já fez, mas depende agora qual é a minha atitude com relação ao meu viver. Eu posso escolher pegar o testamento e eu posso escolher alguns pontos somente. Eu quero isso, outras coisas eu não quero. Eu sou filho de Deus, eu já estou no testamento, mas eu não vou valorizar a promessa. E eu viver uma vida de pecado, uma vida nervosa, sempre brigando, sempre encontrando um motivo para discussão. E o arrebatamento vai acontecer e o Senhor vai levar os filhos que
amadureceram. Os filhos que agora, como a noiva, atingiram a maturidade, chegaram à conformação de Cristo. E eles atingiram essa maturidade porque eles não saíram da cruz. Eles deram mais valor ao que Cristo fez, às promessas eternas, do que a sua própria vida. Eu vou avançar rapidamente aqui, amados. Eu quero falar um pouquinho de Cristo agora. Preste muita atenção. Eu vou falar bem devagar, até para ajudar a minha tradutora e para ajudar vocês. Abram comigo Hebreus novamente, capítulo 9. Nós já lemos esses versículos muitas vezes. O líder desse ministério, o Dr. David Auer, ele sempre vem aqui, ele sempre nos traz aqui, profeta do Senhor. Hebreus capítulo 9, acabei de chegar aqui, fala assim, eu vou ler o versículo 26 a seguir. Ora, neste caso, seria necessário que ele, aqui fala de Cristo, o sujeito está oculto aqui, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Veja, tudo o que falou dele no Velho Testamento, tudo o que Deus falou que iria fazer, ele precisou esperar a vinda do Filho, a encarnação do Filho. Então, aqui nesse item, ele está dizendo que ele se encarnou para tratar com a questão do pecado. Vamos seguir um pouco mais. 27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Guarde esta palavra, segunda vez. Então quer dizer que no versículo 26 é a primeira vez. E quer dizer que no versículo 28 é a segunda vez. Percebeu? Vocês perceberam? Então, na primeira vinda, eu vou ler novamente o 26, porque é muito importante. O 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, no tempo certo, há 2000 anos atrás, mais ou menos, ele veio. A primeira vinda dele. E o foco foi o pecado. Agora, no 28, agora ele vai voltar a qualquer momento. Assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado. Então, tendo se oferecido, esse verbo está no passado. Isso já aconteceu. Oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Aparecerá, olha o futuro. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, nós temos exatamente a primeira vinda e agora essa vinda invisível, que é para buscar todos que estão no testamento, preciosos, o sangue de Jesus, o sangue eterno. Essa nova aliança foi promulgada por um sangue eterno. Então, nós temos aqui as duas manifestações.
Eu quero aqui abrir pouco a pouco para vocês. Não houve muitas coisas antes da encarnação de Cristo. Quando vamos construir uma casa, vamos construir um edifício. Quando a coisa é muito grande, o que nós fazemos? Nós fazemos um projeto. Pedimos para um engenheiro, um arquiteto fazer um projeto para nós. Isso não quer dizer que já temos o edifício. Você tem o projeto na mão, mas você não tem a construção. Homens como Abraão, como Davi, homens como o próprio Moisés, eles vieram à terra e eles se foram desta terra. Porém, nada foi feito na época deles concreto. Apenas um projeto, amados. Antes da encarnação de Cristo, nós estamos vendo que era apenas um projeto. Embora eles tivessem o modelo do tabernáculo, foi dado para Moisés o modelo do tabernáculo no céu. E foi dado para Davi também a planta da construção do templo que o seu filho Salomão edificou. Eles tiveram essas coisas como sombra, porém eles não conseguiram ver a realidade. Porque tudo isso só ocorreu com a manifestação da vida de Jesus Cristo. Durante todo este período, as coisas da agenda de Deus era apenas uma sombra. Mas quando o Messias veio, ele realizou tudo conforme planejado por Deus. Então, nós vamos ver alguns itens muito importantes agora. Muito importantes. Eu quero abrir. Agora, nós vamos entrar na mensagem. Eu quero ler com os senhores Hebreus 9:26, por favor. Uma vez mais, Hebreus 9:26, eu preciso ler de novo. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Olha essa palavra, desde a fundação do mundo. Porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Se manifestou uma vez por todas. Ao se cumprir os tempos, se manifestou Cristo, uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo, uma vez por todas, de uma vez o pecado. E eu quero ler rapidamente 3 versículos, bem rápido. Mateus 28:20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Então, ali está dizendo que ele realizou de uma vez por todas, até a era final da igreja. Quando diz até a consumação dos séculos, quer dizer, quando termina a era da igreja. Quando o arrebatamento acontecer, ele está dizendo, eu vou estar convosco. Ele completou uma eterna redenção. Ele fez uma aliança e na sua morte se tornou um testamento. E agora, como Espírito, ele diz, eu vou estar com vocês. Eu vou ajudar vocês a entrar nesse testamento, a herdar o que eu conquistei para vocês. Eu vou ajudar vocês a não perder o testamento até o dia do arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, nós sabemos que tudo se vai. Terminou tudo. Então, o Senhor hoje está lutando para nos manter no seu testamento. Irmãos, não brinquem. O que vai nos arrancar dessas promessas é o pecado.
é um pecado. Irmãos, humanamente falando, quantos pais que ele vê que o filho é vadio, é safado, é sem vergonha, e o pai tem uma grande herança. Antes da sua morte, o pai faz o testamento e não deixa nada para aquele filho, nada. O filho fica miserável. Amados, se Deus perceber que somos vadios, safados, sem vergonha, gostamos de pecado sexual, de briga, nós vivemos na carne, esses filhos não vão poder ter nada, não vão herdar nada. Vão cair nas mãos do anticristo e depois vão para o inferno. Então eu quero ler um segundo versículo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Eu aprecio muito esse versículo. 1 Pedro 1, 20 fala assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Olha só, ele já era conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Uau! Ele já era conhecido antes da fundação do mundo, mas ele manifestou. Quero ler o último versículo desta sessão, Apocalipse 13, versículo 8. É um versículo muito conhecido de todos. Guarde a palavra, antes da fundação do mundo, está bem? Apocalipse 13, 8, e adorá-lo-ão os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então você tem antes da fundação do mundo e você tem desde a fundação do mundo. O que nós temos aqui? Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, pelo Pai, pelos anjos, pelos anciãos, os anciãos. E Apocalipse 13 diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Sua morte ocorreu de uma vez por todas na consumação dos tempos, quando ele se ofereceu a Deus em sua primeira manifestação para aniquilar o pecado. Amados, o Messias se entregou por nós. O Messias se entregou para preparar uma aliança que se tornaria um testamento, para garantir para mim e para você a nossa entrada no céu. A nossa entrada no corpo. Eu vou falar disso mais adiante. Nós precisamos valorizar isso, amados. Temos que valorizar tudo isso. 2000 anos atrás, os sacerdotes ofereciam sacrifícios. Porém, aqueles sacrifícios era apenas um tipo, porque o verdadeiro Cordeiro, ele veio não apenas para salvar, mas ele veio para nos introduzir por meio do teu sangue em um testamento e garantir a nossa entrada eterna. Porque esse testamento não tem nada para essa terra. Essa terra já está condenada. Essa terra foi julgada por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Essa terra já foi julgada. Por que, amados irmãos, os pastores insistem com o evangelho podre, preparando os irmãos para herdar esta terra que já está condenada? Enquanto que a morte de Jesus não foi para isso, mas foi para garantir a nossa saída desta terra e habitar para sempre com Ele. Oh, amados, não caia nesse evangelho podre, por favor, não faça isso, não faça isso. Eu queria ler o segundo ponto que eu considero importante também. Abram comigo Hebreus 9, 12. Eu aprecio também esse versículo de Hebreus 9, 12. Muito, porque fala assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue,
entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Que aliança superior! Pelo seu próprio sangue. Guarde esta palavra, Santo dos Santos. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por toda, tendo oferecido, tendo obtido completa redenção. Este sangue maravilhoso e eterno, depois da sua morte, ele subiu para o Santo dos Santos. Daqui a pouco eu falo disso. Nós vimos Mateus 26, 28. Nós vimos Mateus 26, 26. A primeira manifestação de Cristo também foi para consumar a nova aliança. Por aniquilar o pecado e realizar a redenção eterna. Cristo consumou tudo isso na cruz. Tudo para nós. Número 1, ao se cumprir os tempos, ele se manifestou uma vez por todas para tirar o pecado. Número 2, pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. E agora, número 3, ele entrou também para a consumação da nova aliança. Esses são itens que ele realizou na sua primeira vinda. Número 4, para nos dar o legado. Em outras palavras, a herança do Novo Testamento. Eu queria ler Hebreus 9, 16 e 17. Fala assim. Hebreus 9, 16 e 17. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto vive. Então, aqui é o quarto item, referente à morte de Cristo. Uma morte maravilhosa, uma morte perfeita. Quando a nova aliança foi dada com a morte de Cristo, se tornou um testamento, ele cumpriu tudo, colocando tudo em um testamento e deixou testamento para nós, para mim, e deixou esse testamento para você. Agora, só depende de nós se nós vamos querer a herança ou não. Amados, só depende de nós. Então, em Hebreus, nós vimos o capítulo 9, nós estamos lendo aqui juntos o versículo 26 e o 28, tem um intervalo. O 26 nós vimos a primeira vinda, e o 28 nós estamos vendo a vinda invisível, que ele vai vir para a igreja. Então, tem um intervalo de aproximadamente já 2000 anos. Então, vamos ver o que está acontecendo agora. Esse ponto é muito importante. Hebreus 9, 24. Eu aprecio muito esse versículo. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Quando ele morreu, tá? As mulheres estavam ali no túmulo, naquela madrugada de sábado para domingo. E eu estou resumindo, ele pediu para ela não detê-lo, que ele precisava ir para o seu Deus e o nosso Deus. Então, naquele momento, ele sobe. Ele precisa ir. Ele precisa ser, como as primícias, ser desfrutado primeiro pelo Pai. Ele está ressuscitando como as primícias da ressurreição. Então, ele subiu para o Pai. E ali, nesse versículo que nós acabamos de ler, mostra que ele compareceu diante do Pai.
Depois de ter cumprido todas as coisas, ele ascendeu ao céu e entrou no Santo dos Santos. O tabernáculo do Antigo Testamento era uma figura do verdadeiro tabernáculo no céu. Como isso quer dizer? Quer dizer que a terra representa o átrio exterior. E o terceiro céu representa o Santo dos Santos. Oh, que tremendo! Depois que Cristo terminou seu trabalho no átrio, aqui na terra, Cristo, como agora o sumo sacerdote, entrou no Santos dos Santos, o verdadeiro tabernáculo. Esse primeiro ponto é tremendo, irmãos. Quando ele ressuscitou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Depois que ele cumpriu todas as coisas, ele ascendeu ao céu e entrou. Número 2, ele compareceu diante de Deus. Está nesse versículo 24 que nós lemos. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém do mesmo céu. Então ele foi para o céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Comparecer por nós, agora diante de Deus. Que tremendo! Oh, que versículo doce! Cristo entrou no Santo dos Santos, no céu, para que pudesse comparecer diante da face de Deus por nós. Uma vez que cumpriu tudo aqui na terra, ele agora está sentado, descansando diante de Deus. Isso somente em Atos 7, 55 e 56, quando Estevão estava sendo apedrejado, nós vemos ele de pé. Em outra passagem do Novo Testamento, ele está sempre sentado, quer dizer que ele cumpriu a redenção. Ele já nos colocou em um testamento. Ele foi entronizado. Agora o número 3, eu também aprecio muito, Hebreus 8, abram comigo Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que assentou, veja a palavra, assentou à destra do trono da majestade do céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então veja, aqui também nós vemos quando ele ressuscitou. Agora o terceiro item, ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e ele se assentou no Santo dos Santos. Ele agora ministra no verdadeiro tabernáculo como sumo sacerdote. O que está fazendo Cristo como sumo sacerdote? Ele está intercedendo por nós. Isso está em Romanos, eu não vou pegar por causa do tempo, para que todos nós, possamos ser restaurados no temor do Pai. Ele está intercedendo para que todos nós fujamos do pecado, da injustiça. Ele está intercedendo para que todos nós andemos nos caminhos santos. Ele intercede para que as irmãs mudem as vestimentas. Não use vestimentas que apresente a anatomia do seu corpo, que desperta pecado sexual nos homens. Ele está orando para que os irmãos sejam bons esposos, bons pais, bons servos, vivam a vida santa, piedosa. Ele está orando para que nós desviemos do mal. Ele está intercedendo para que nós não percamos o testamento. Ele está intercedendo para que nós não vamos para o inferno. Ele está intercedendo para que nós não caiamos nas mãos do anticristo. Hebreus 8, 1 e 2. Oh, Senhor, me ajuda, Senhor. O tópico 4, eu aprecio muito. Cristo está executando o Novo Testamento. Abra comigo Hebreus 8, versículo 6, fala assim. Hebreus 8, 6. Agora, com efeito,
obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, agora no céu, ele está exatamente executando o Novo Testamento. E você pode ler depois Hebreus 9:15, e você pode ler Hebreus 12:24. Eu não vou ler por causa do meu tempo. Hebreus 9:15 e Hebreus 12:24 vai mostrar mais versículos que ele entrou no Santo dos Santos, no verdadeiro templo do céu, e que ele está executando o Novo Testamento. Preciosos. Ele foi aquele que fez o Novo Testamento baseado na sua morte, na sua ressurreição. Ele pegou uma aliança. Ele conquistou que depois de tudo que ele fez por nós, nós ainda joguemos fora tudo. Não, 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 não é justo. Por isso, irmãos, que fala assim que todos nós, se por eu espero que não, mas todos aqueles que vão para o inferno, amados, eles estão envergonhando Jesus Cristo por toda a eternidade no inferno. Todos os que forem para o inferno, por causa de tudo isso aqui que ele fez. Agora eu quero rapidamente falar da segunda, do versículo 28, Hebreus 9:28, fala que ele vai voltar. Então, quando ele voltar, ele só vem para ser glorificado dos santos. Por um lado, tá certo. Mas existem coisas que ele ainda precisa fazer em mim e em você. Veja o poder que vai estar nele. É um poder tão grande, que ressuscita os mortos, que morreram em Cristo, e que transforma corpos de humilhação em corpos de glória. Então, isto ainda é uma salvação que Cristo precisa efetuar em nós. Eu vou repetir. Mas esta salvação que ele vai efetuar não está relacionada com o pecado. Eu quero ler novamente esse versículo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, vírgula, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam. Mas eu ainda preciso de salvação quando Cristo vir? Sim, só que não relacionado mais com o pecado. Vamos dizer que ele se manifeste na nuvem. Ele vai vir na nuvem. Quando ele se manifestar na nuvem, os que forem subir ainda precisa de salvação. Esse versículo está falando isso. Supervisor Raimundo, é uma tremenda salvação. Vamos ver então. Aos que o aguarda para a salvação, a segunda manifestação de Cristo não tem nada a ver com o pecado. Assim como o homem deve morrer uma só vez, depois vem o juízo, Cristo morreu uma só vez para tirar os pecados dos homens. E o líder desse ministério sempre pergunta para nós: foi suficiente para você a morte de Cristo? E ele fala assim: muitos estão pedindo um segundo Calvário. Eles amam tanto o pecado, a injustiça, que eles dizem: Senhor, o Senhor não resolveu, a sua morte não resolveu nada. O Senhor pode morrer mais uma vez? Mas aqui ele faz uma comparação. Assim como ao homem está ordenado a morrer uma só vez e vindo o juízo, ele compara. Assim Cristo, ele morreu também uma só vez para tirar os pecados de todos. Entende? Ele faz essa comparação. Não precisa duas mortes do homem. Não precisa que Cristo morra duas vezes também.
Eu aprecio muito 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Esse versículo é tão forte, irmãos. Uma vez mais, 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas somos curados. Que versículo forte. Então, ali, ele coloca o verbo no passado, que ele carregou sobre si no madeiro os nossos pecados. Porque tudo que ele fez pode se tornar perdido para mim. Se eu não viver uma vida santa e justa, tudo que ele fez, tudo que ele efetuou, tudo que ele colocou no testamento, eu vou jogar fora. E também Isaías 53, ali não precisem abrir, mas leiam depois, para tirar os pecados dos homens. Então nós vemos que na sua primeira vinda ele já efetuou essa redenção. Ele já fez o que tinha que ser feito. O pecado foi aniquilado pelo sacrifício de Cristo na sua primeira manifestação. Sua segunda vinda será sem pecado. Hebreus 9, 28 fala que a sua segunda vinda vai ser para a salvação. Ele aparecerá a segunda vez para a salvação, para a redenção final. Transfiguração dos nossos corpos mortais. Oh, então veja, a salvação de Hebreus 9, 28, o primeiro item, então, é a transfiguração dos nossos corpos. Isso ainda é uma salvação que precisa ser efetuada, a redenção, a transformação dos nossos corpos, de um corpo vil em um corpo glorificado. Eu quero ler 3 versículos rapidamente que eu considero muito importante nesta salvação que ele vai efetuar ainda naqueles que vão ser arrebatados. Aí um versículo que o profeta do Senhor lê sempre conosco, que é Filipenses capítulo 3. Voltem a sua... Versículo 21 fala assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, essa transformação do corpo ainda é ele efetuando a salvação naqueles que vão ser arrebatados. Ainda há trabalho. Eu quero ler um segundo versículo, Romanos 8, 23. Eu vou repetir. Romanos capítulo 8, versículo 23. E não somente ele, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação de filhos, a redenção do nosso corpo. Veja a palavra de novo, a redenção do nosso corpo. Então, esta salvação precisa ser ainda efetuada na vinda de Jesus. E o último versículo, que está no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. O versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. A redenção do vosso corpo. Esse corpo vil, que tem carne, quando ele vier, esse corpo precisa passar por redenção. Ele precisa ser transformado. E o número 4, na vinda de Jesus, para a libertação da vaidade e escravidão da corrupção da velha criação. Amados, esse tópico é muito forte. Estamos nesse corpo.
E nesse corpo nós ainda precisamos ser salvos da vaidade e da escravidão e da corrupção da velha criação. Enquanto estivermos nesse corpo, ainda temos vaidade. Enquanto estivermos nesse corpo, a corrupção, a escravidão da velha criação. Então, a vinda dele, Romanos 8:13, só que agora eu vou ler mais versículos. Romanos, capítulo 8, eu vou ler mais versículos. A partir do versículo 13, fala assim: porque se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte, mas pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O 18, que há de ser revelada. Não pode, irmãos. Existe uma glória que vai ser revelada para todos os herdeiros maduros. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa palavra revelação fala a manifestação. 20, pois a criação está sujeita à vaidade. Veja, essa palavra vaidade aqui fala de toda a criação. A esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. Veja, nós temos que ser redimidos do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A redenção do nosso corpo, irmão, vai nos redimir dessa corrupção. O geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação dos filhos, a redenção do nosso corpo. Oh, que versículos doces! Eu poderia ficar aqui muitos dias nesses versículos, mas eu vou terminar já nos próximos 10 minutos. Nós precisamos da vinda de Jesus, porque ainda há salvação que ele precisa efetuar em mim e em você. Há uma salvação. Mais um ponto quinto, Romanos 8:17, nós vimos que fala da glorificação dos nossos corpos em sua segunda vinda. Hebreus 2:10, eu não vou ler, nossa glorificação é o objetivo final da salvação de Deus. Eu quero que você leia Romanos 8:29. Eu tenho que ler Romanos 8:29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Aqui nós temos a glorificação, representa a redenção final do nosso corpo. Que tremenda salvação! Que tremenda salvação! E aqui ainda diz, eu tenho dois, fala assim, em Hebreus 10, 12 e 13, marque esses versículos, Hebreus 10, 12 e 13, e vai nos dar a plena filiação. A regeneração nos faz nascer de novo, nos tornamos filhos de Deus. Deste novo nascimento, recebemos a filiação divina, quando nos tornamos os filhos de Deus. A salvação da nossa alma, ela está sendo efetuada. Esta filiação que representa o filho que chegou à maturidade, o filho maduro, ela vai se tornar completa quando Jesus voltar. Então, o nosso corpo da velha criação, isso significa que a redenção do nosso corpo será completamente efetuada.
e a transformação da nossa alma. Amados, eu vou terminar, mas antes eu preciso falar três coisas. Número um, todo o plano de Deus, nos como filho, ele obedeceu e ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele cumpriu todo o que o Pai estabeleceu. O Pai faz promessas e aliança no Velho Testamento, mas é o Filho, no Novo Testamento, que cumpre todas as coisas. Cristo Jesus, ele é o centro do plano de Deus. E eu quero frisar nesse primeiro ponto, toda a obra que ele fez, desde as promessas, alianças e atestamento, e colocou nas nossas mãos e disse: seja fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Se nós fracassarmos, nós nunca vamos poder culpá-lo. Jamais. Se nós cairmos no inferno, foi por nossa culpa, porque fomos relaxados, porque tiramos os olhos de Cristo. Herdar todas essas coisas equivale a ganhar a eternidade para sempre. Não basta apenas eu dizer eu sou um herdeiro, mas eu preciso viver como tal. Eu preciso ter um viver de um herdeiro do céu. Eu preciso viver nessa terra com o coração do céu. Eu preciso viver nessa terra sabendo que o Novo Testamento não conquistou nada para mim nesta terra. Eu preciso viver nesta terra sabendo que a minha herança não está aqui. Então eu preciso me preparar para ir no lugar aonde está a minha herança. Eu preciso me preparar para entrar nesse corpo glorificado. Eu preciso me preparar porque quando o Messias estiver vindo, eu ainda preciso de salvação. Eu preciso da redenção do meu corpo. Eu preciso da transformação da minha alma. Eu preciso chegar à plena filiação. Eu preciso da glorificação. São aspectos que Cristo ainda precisa desenvolver essa salvação em mim. E isso não está relacionado a pecados, mas está relacionado a Ele me arrancar do corpo da velha criação e me colocar no corpo da sua glória. Aleluia. Amados, a salvação completa de Deus, a regeneração do nosso espírito, a transformação da nossa alma e a glorificação dos nossos corpos, isso ocorrerá na vinda do Messias. Para os vivos, para os que morreram, a ressurreição tem um aspecto diferente, ainda que é semelhante, mas tem coisas ali nos que morreram que eles também vão precisar da redenção dos corpos. Mas quanto a nós, esta preparação para a eternidade deve ocorrer continuamente. Você precisa valorizar sua eternidade. Quando você valoriza a sua eternidade, tópico 2, você está valorizando aquele que morreu por ti. Aquele que se entregou por ti. Aquele que entrou no Santo dos Santos, do tabernáculo eterno, e que foi diante do Pai para rogar por ti, por mim, por nós. Aquele que está sentado intercedendo por mim, por você. Ele está lutando, ele está intercedendo para nós não cairmos na tribulação, para nós não cairmos no inferno, mas para nós cairmos corpo, alma e espírito no Novo Testamento.
Por isso que o temor de Deus é fundamental agora. Temam a Deus. Isto é o princípio da sabedoria. Eu quero finalizar. Se você está conosco aqui no Zoom, nas plataformas digitais, faça comigo essa oração, por favor. Amado Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me aparto de toda injustiça, Senhor. Ah, Senhor, eu entendo o que o Senhor fez por mim. Oh, Senhor, o Senhor preparou promessas, uma aliança enquanto tu estavas vivos. Mas quando tu morrestes, esta aliança se tornou em um poderoso testamento. O Senhor não fez apenas um testamento, mas o Senhor também me deu o Espírito Santo aqui na terra para me convencer dos pecados, da injustiça, do juízo. O Senhor me deu a Bíblia. O Senhor também me deu as suas orações intercedendo por mim. O Senhor enviou o teu profeta neste tempo para nos ajudar. Senhor, o Senhor nos deu as reuniões. O Senhor preparou todo o ambiente para nos trazer para o testamento, para nós apreciarmos o quão grande é a herança da eternidade. Eu me aparto de toda injustiça. Escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, me ajuda a viver no padrão do testamento. Senhor, eu sou um herdeiro teu, mas me ajuda a viver no padrão de santidade e justiça exigido pelo testamento. Senhor, eu aguardo a tua vinda ansiosamente. Hoje eu nasci de novo. Amém. Se você fez essa oração e você está nos assistindo pela primeira vez, nos procure através das redes sociais, aí o número de telefone. Nós queremos falar com você. Por favor, venha conhecer mais esse ministério de arrependimento e santidade. O ministério do Dr. David Auer, ele é o fundador, ele é o nosso líder. E, por favor, esse é o momento de nós conhecermos mais a mensagem do arrependimento e da santidade. Obrigado a você que está conosco em todas as plataformas. Jesus é o Senhor. Dê um like nesse vídeo e passe para alguém essa mensagem para que juntos possamos alcançar